bom estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então respira fundo. Ok, acho que isso é pra gente. Fiquemos de pé e vamos louvar o nome do nosso Deus. Louvando, engrandecendo ao nome do nosso Deus, vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer a Ti, queremos engrandecer o Teu nome. Acabamos de cantar que como podemos nos calar diante de quem Tu és, como podemos não cantar ao Senhor, como podemos fechar os nossos olhos e não reconhecer quem o Senhor é. Por isso nós abrimos os nossos lábios e reconhecemos e declaramos que o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E aprove ao Senhor enviar o seu Filho para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. E hoje nós temos livre acesso a Ti. Por isso cantamos, por isso nos alegramos, por isso bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor nos resgatou. E o que temos aqui agora é um pouquinho daquilo que vamos experimentar quando estivermos face a face ao Senhor, cantando diante do Teu trono e reconhecendo, conhecendo ao Senhor de perto, ouvindo do Senhor. Por isso recebe o nosso louvor e a nossa adoração como lábios de pessoas que creem, que confessam o Teu nome. Obrigado por estarmos aqui e estamos aqui para louvar e engrandecer a Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
Vamos continuar adorando ao Senhor agora por meio da leitura da palavra. Vou chamar aqui o Salatiel. Nós vamos ler livro de Atos. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 11. Leremos os versículos de 1 a 30. Atos 11, de 1 a 30. Boa noite, igreja. Atos capítulo 11, do versículo 1 ao 30. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram de circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelos 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes na terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, ao qual lhe dirá palavras mediante aos quais vocês e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse João: Na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Felícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos o que com firmeza do coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio de espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. O texto que será pregado nessa noite, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, fala: Vejam como é grande o amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos seus. Nós vamos cantar sobre o amor de Deus, que é grande, Ele é incrível, constante, como uma rocha. Não é um amor passageiro, como o mundo nos mostra, mas um amor em que nós podemos confiar.
Enquanto Moisés vem aqui fazer o catecismo, tem alguns avisos que eu queria dar aos irmãos. A partir da semana que vem nós teremos a classe de novos membros. Então, para aqueles que se desejam, né, se tornar membros da igreja, a partir da semana que vem, logo após a EBD, nós teremos a classe de novos membros. Então, a EBD vai das 9 até umas 10, 10h15. Em seguida, nós teremos a classe de novos membros, das 10h30 às 11h15. Também, a partir de maio, nós começaremos a oferecer aqui na igreja aulas de inglês. Então, se você tem 17 anos ou mais e gostaria de aprender inglês, não sabe falar inglês, você pode passar o seu nome para a Bia, que está lá na recepção, faz um oi aí para a Bia, e se inscrever. É aberto também para as pessoas que não são da igreja, até um alvo evangelístico, e quem estará ministrando as aulas é a Poliana, filha dos irmãos Cláudio e Maria Matos, tá bom? Então, se você tem interesse, ou conhece alguém que tem interesse, passe o seu nome para a Bia, para a gente fazer as inscrições. E as aulas serão aos sábados à tarde. Se tiver bastante procura, a gente faz mais de uma. E um último aviso, eu queria com muita alegria comunicar aos irmãos, muitos já sabem, que nasceu a Sara, louvado seja Deus. José Hilário está em casa agora com mais uma filhinha. Deus é bom, né? Agora são 2 meninas, você vai ter que comprar uma espingarda maior. Brincadeira, é coisa de quem tem menina em casa. Enfim, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando, nunca veio aqui nesse lugar? Levante sua mão. Aqui temos um amigo de Slatia. Fala seu nome de novo. Robson, seja muito bem-vindo, Robson, Deus abençoe. Mais alguém? Não? Todos da casa? A segunda vez. Mas conta como visitante também, então seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Mateus, seja bem-vindo. Moisés. Boa noite, irmãos. Você provavelmente pegou seu boletim na entrada e você pode pegar ele agora, por favor. Vamos ler o catecismo juntos. Começando com o catecismo das crianças. Vai funcionar da seguinte maneira: eu irei ler a pergunta e a resposta e logo depois iremos ler todos juntos a resposta. Então, pergunta 33. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Agora todos juntos vamos ler. 1, 2, 3 e... O que é? Justificação? Justificação... Amém. Agora vamos passar para o catecismo de adultos, começando pela pergunta de número 20. Pergunta de número 20. O que Jesus fará? Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Agora todos juntos vamos ler. O que Jesus fará? Amém. Passemos para a pergunta 21. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Agora, todos juntos, pergunta 21. Quem é o Espírito Santo? Amém. Nesse momento, nós vamos continuar louvando ao Senhor e você vai poder agora trazer seus dízimos e suas ofertas e colocar aqui no gasofilácio,
ok? Então esse é o momento de ofertório, você pode fazer isso enquanto iremos louvar. Vamos orar por isso e pela continuação do culto? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos no meio da Tua sagrada igreja, que o Senhor comprou com Seu próprio sangue. Teu Filho morreu por nós, nos remiu dos nossos pecados, pagou todas as nossas dívidas, de modo que agora não temos mais culpa diante de Deus, somos justificados. E se há pessoas aqui essa noite, Deus, que ainda não tiveram seus pecados perdoados, porque não creram em Jesus ainda, nós pedimos que Teu Espírito Santo, esse que convence, esse que inspirou os autores a escreverem as Sagradas Escrituras, esse que criou o mundo no início, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo possa convencer os corações da descrença, da perdição, da condenação, da culpa diante de Deus, para que assim eles possam crer em Jesus como o único suficiente Salvador. Abençoe esse momento de ofertório, Senhor, que todo o dinheiro que colocarmos aqui diante do Senhor seja tão somente porque uma forma de gratidão ao Senhor por ter nos salvado, não para comprarmos a salvação, não para ganharmos algo em troca do Senhor, mas um motivo de gratidão, porque nós iríamos para o inferno, passar a eternidade lá, mas o Senhor deu seu único Filho para morrer por nós, e agora em forma de gratidão, uma das formas que nós agradecemos ao Senhor é darmos nossos dízimos e nossas ofertas diante do Teu altar. Em nome de Jesus, abençoa o nosso culto, que o Senhor receba a glória para si, que Teu reino avance, Deus, e que sejamos mais conformados à imagem de Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Projetar a próxima música. Nós cantamos há algumas semanas essa música, alguns irmãos já conheciam, os que não conheciam aprenderam, conheceram. Ela fala do porquê a gente canta, por que o amor de Deus é incrível. Ele começa dizendo assim: somente em Cristo esperarei, porque Ele é minha força e o meu cantar, meu alicerce é meu rei, firme no mais revolto mar. Amor maior, profunda paz, meu temor silente está. Diante de Deus, os meus medos se calam. És tudo em mim, Consolador, vivo na luz do meu Senhor. E ele vai falar o que o Senhor fez na segunda estrofe: somente em Cristo que encarnou, ao caminhar sobre a terra, cheio de amor, de se doou, para os carrascos seus salvar. Naquela cruz ele cumpriu toda a justiça, e o céu se abriu. Caiu sobre ele, não sobre nós, caiu sobre ele toda a lei. E na morte dele, na morte do nosso rei, nós vivemos. E a terceira estrofe fala o que aconteceu: jazia ali seu corpo, foi apagada a luz de Deus. Cristo morreu, mas ao morrer ressuscitou, e sobre a morte ele conquistou vitória plena, e hoje ele está vivo. Amém?
pois dele sou, ele é meu. Nós somos comprados pelo próprio Deus. E na última estrofe, a nossa reação diante de tudo isso, então, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, já não tem mais culpa nem temor, pois sua vida pulsa, a vida de Cristo pulsa dentro de nós. Nós somos obedientes ao Criador até o fim. Nenhum poder, nenhum ardil, nenhuma artimanha do inimigo vai desfazer o que Cristo fez na cruz. E até que Ele volte, nós viveremos na força do nosso Senhor, esperando em Cristo e por Cristo. Vamos ficar de pé, louvar ao nosso Deus.
louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor já veio e nos salvou. O Senhor derramou o Seu precioso sangue, como cantamos aqui, naquela cruz, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados e aplacar a ira de Deus. E hoje nós temos acesso a Deus por causa daquilo que o Senhor fez, e nós te bendizemos por isso, Pai. Mas também sabemos que, mesmo tendo sido salvos diversas vezes, nosso coração fraqueja, as dúvidas vêm, o choro às vezes vem, e nesses momentos o Senhor também vem e nos salva de nós mesmos, nos mostra na Tua palavra a Tua vontade, e nós bendizemos ao Senhor por isso, porque o Senhor não nos salvou e foi embora e está distante. Não, o Senhor está perto, e nós te louvamos por isso, te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque reconhecemos que o Senhor é o único que pode nos salvar. Louvado seja o Teu nome. Amém. Pode se assentar. Boa noite, amada igreja. Nós agora vamos ter um tempo onde a gente vai interceder por algumas pessoas, algumas famílias. Eu não sei você, mas é uma bênção ouvir esses louvores, é uma bênção ser conduzido dessa forma. Às vezes a gente vive tanto tempo na igreja, passa por tantas igrejas e a gente toma por normal ter algum louvor bom na igreja, mas louvado seja Deus pelo ministério, porque são pessoas que se esforçam para que a gente aqui, depois de nossas lutas semanais, possamos estar reunidos como igreja, sendo servidos por esses irmãos. Eu espero que seu coração esteja sendo abençoado. Se você tem o seu boletim em papel, eu estou aqui com o meu boletim digital. Se você quiser, tem a leitura do QR Code ali no papel ou do seu irmão mais próximo. Vai abrir direto num site onde você pode acessá-lo. A gente vai tirar esse tempo para interceder para algumas famílias, alguns irmãos e irmãs. E na primeira página, depois do catecismo, você vai ter motivos de oração. E a gente tem aí a referência em Efésios 6,18, onde Paulo convoca a igreja a interceder todo o tempo, e uma intercessão de vigiar. Uma intercessão que vigia, uma intercessão que olha para os desafios que nós como igreja, como povo, como cristãos no mundo caído, com uma mentalidade caída às vezes, com as tentações, a gente ore por todos os santos. E aqui nós temos a família da irmã Maria de Lourdes, a irmã Maria Madalena, a Marinete, família do irmão Miguel e da Silene, e do Natanael, mais famoso como Nael, e a Rayane. Baixe sua cabeça, vamos interceder por esses irmãos. Deus, nós, diante da Tua graça, diante do Teu poder, pela graça, misericórdia, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, na intercessão do Espírito Santo, nós rogamos, Deus, por essas famílias, essas irmãs, para que o Senhor, com a Tua proteção, Deus, o Senhor que ama a família por ser um projeto Teu, pelo início da fundação desse mundo, ter colocado uma família, nós Te rogamos para que abençoe a vida desses irmãos e dessas irmãs, para que no meio das suas lutas, no meio dos seus desafios, das suas missões pessoais, esses irmãos continuem perseverando na batalha de fazer o Teu nome conhecido através das suas vidas, de crescer nas suas lutas e de servir, Deus, a seus próximos, revelando o amor de Jesus através dos seus atos de justiça. Deus, aos que estão fracos, aos corações abatidos, nós rogamos que fortaleça, Pai, para que a sua fé não desmoreça, para que os seus corações não se desfaleçam,
para que as suas mentes permaneçam focadas na esperança eterna da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós rogamos para que todas as ciladas e investidas do inimigo sejam prontamente derrubadas contra essas irmãs e essas famílias. Assim como aqui reunidos em família, muitos aqui que talvez não estão acompanhados do seu cônjuge, talvez não estão acompanhados dos seus filhos, das pessoas que gostariam que estivessem aqui adorando a Deus, nós te rogamos que cada um aqui, cada um de nós, que haja perseverança de entender que a obra do Espírito Santo, ela é poderosa e ela é atuada através do nosso serviço, muitas vezes, de intercessão, de amor, de carinho, por pessoas que estão com os olhos cegos, com a visão turva, ou simplesmente não conseguem reconhecer em nada a glória do Senhor, Deus. Que esses irmãos, com suas lutas, que são grandes, possam estar perseverando, sabendo que a graça que os alcançou e que nos alcançou deve ser demonstrada pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso viver. Em nome de Jesus, assim rogamos, Pai. E aproveitando que nós estamos orando por família, eu exorto os irmãos, eu incentivo os irmãos para que nos desafios que tiverem, que procurem ajuda, que procurem a liderança dessa igreja. A igreja, ela tem o propósito de crescer junto. E muitas vezes eu falo por mim, nós temos orgulho de mostrar as nossas fissuras, as nossas rachaduras, as nossas feiuras como pessoas, mas a gente nega o valor dessa igreja, dessa unidade, que é diversa, que é desafiadora, mas a gente nega isso quando a gente guarda para a gente o que a gente poderia compartilhar com os outros. Então, eu desafio os irmãos, alguns que talvez estão carregando fardo sozinhos, procurem a liderança, procurem irmãos e compartilhem esse fardo. Eu tenho certeza que não vai voltar vazio esse investimento. Virando a página, nós temos um motivo de oração por missões. E a gente vai aqui interceder por missões locais, pedindo para que Deus interceda por salvação e libertação das clínicas de recuperação. Não sei quantos de vocês tem algum conhecido, algum morador por perto, algum familiar talvez, mas essa é uma prisão que o maligno usa para trazer culpa, para trazer destruição e ruína para a nossa humanidade. E a gente vai interceder agora por isso. Deus tem dado o privilégio de os homens, através de um contato do pastor José Hilário, de estar atuando numa clínica, estar ali levando a mensagem. Se você tem interesse, procure para estar servindo dessa forma. Vamos também interceder por missões nacionais, os missionários que nós temos suporte, o Samuel e a Priscila, que estão lá em Piriri, no Piauí, atuando e servindo, e saíram dessa casa, dessa igreja, e são missionários que estão buscando fruto e não só investindo suas vidas, assim como nós participando através desse ministério internacional, o Gismiel e Esther e Enaia, que estão servindo na Índia. Pai, muito obrigado porque nós temos aqui missionários, missões. Nós temos aqui diante de nós essa família que está atuando na Índia. Nós temos aqui diante de nós essa família que está atuando no Piauí. Nós temos diante de nós o desafio de interceder pelas casas de recuperação aqui em Atibaia. Deus, nós rogamos para que o Teu Evangelho poderoso, libertador, que nos alcançou, que toca a nossa vida, que nos lembra de que não merecemos nada, nós te rogamos para que esse Evangelho esteja varrendo em salvação, Deus, essas pessoas necessitadas, tanto nas clínicas onde as pessoas veem a sua miséria e conseguem enxergar o quão fundo o pecado, o quão fundo a desistência, o quão fundo a destruição pode chegar, Deus.
Nós rogamos para que essas pessoas com corações apertados, muitos não reconhecendo, mas muitos sabendo que estão desperdiçando suas vidas, possam estar vendo que não basta largar o vício, basta largar o amor a si, Deus, e abraçar a salvação em Jesus Cristo. Nós te rogamos para que os ministérios que têm atuado, a porta aberta que a IBARD tem aproveitado para atuar, seja aproveitada para a salvação desses irmãos. E levanta aqui dentro de nós um interesse genuíno em impactar a nossa comunidade. É desafiador, Deus. É desafiador porque sabendo que a graça e o teu amor nos alcançam quando nós somos rebeldes. Nos ajuda a olhar com amor esses que diferem da gente somente porque um recebeu a graça e o outro ainda não recebeu a graça. Também te rogamos para que o ministério ali no Nordeste, no Piauí, seja efetivado, para que a tua boa mão esteja atuando ali, perseverando nossos irmãos em seus desafios, assim como o ministério ali na Índia. Por favor, Deus, que missões, salvações sejam colheitas, como está no versículo aqui de Lucas. E a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Faz de nós trabalhadores, pessoas que não podendo ir, certamente podem investir. Dá a essa igreja um coração consciente e intencional na tua obra de salvação e redenção, porque essa é a verdadeira comunhão contigo, Jesus. Serviço. E que nós, nas nossas limitações, nos nossos pecados, nas nossas lutas, possamos estar entendendo de que o nosso maior fardo é carregar o nosso próprio fardo. Mas nós, quando entendemos que quando deixamos o fardo nos pés da cruz e carregamos o fardo do nosso próximo, aí a gente avança, aí a gente anda. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque somos fracos e merecedores de total condenação, mas reconhecemos a tua graça, Deus. Em nome de Jesus, agradecemos. E essa comunhão aqui hoje, esse domingo, revela de que se estamos aqui é porque a tua graça ainda é eficaz, na esperança de que o Senhor retornará e consumará a tua obra gloriosa de redenção de um povo para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido agora o Ministério Infantil, acho que o irmão Moisés hoje, auxiliado pela irmã Maria Matos, chama as crianças de 3 a 7. 7? Moisés? 3 a 7? Não sabe? E agora? 3 a 7, legal. 3 a 7 anos, podem vir aqui para frente, por favor, a gente vai interceder por vocês. Hoje também a gente vai ter, para as crianças abaixo de 3, nós vamos ter aqui o berçário com a irmã Maria de Lourdes. Crianças de 3 a 7, também vamos ter o berçário com a irmã Maria de Lourdes para a criança abaixo. Pode vir, irmã. Sim, vai ser bom. Muito bem, graças a Deus. Cadê o outro? Ei, rapaz, chega aí. Opa. A minha para lá. Futuros levitas. Irmã, a senhora, por favor, pode orar pela vida dessas crianças, por esse ministério infantil? Pai de bondade, nesta hora, Jesus, eu te entrego, meu Pai, a tua igreja nas tuas mãos e entrego também, ó Pai, esses pequeninos, Pai, para que os pais possam ter responsabilidade de trazer eles para ouvir a tua palavra e para participar das coisas do Senhor, meu Pai. Abençoa cada um deles, ó Pai, e abençoa a gente que possa dar o de melhor para eles, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Eita. Bola lá. Tchau, Nena. E hoje a gente vai ter o privilégio de, como seminaristas, estamos servindo na igreja, a gente vai ter o privilégio de trazer uma sequência de palavras. Isso é uma oportunidade de a gente servir a igreja, de aprender, de provar o nosso ministério. A gente está aqui para ser abençoado por essa igreja, na oportunidade de servir e de ouvir de vocês uma resposta, um feedback. E hoje, nosso querido Rodrigo vai compartilhar a palavra. Eu gostaria de orar por ele e agradecer pela oportunidade. Deus, eu rogo para que a palavra que vai ser dada agora, a ministração, seja inteiramente edificante para essa igreja. Estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra, viva e eficaz, na presença do Espírito Santo, e te pedimos para que conduza o Teu servo, o Rodrigo, que o coração dele esteja centrado nas verdades, na dependência do Espírito, e que a boca dele, Deus, seja usada para edificar, para tocar e para ministrar. Que o Senhor esteja abençoando a vida e o ministério dele, assim como essa igreja que tem dado a oportunidade de investir na nossa vida. E assim te agradecemos, sabendo que o Senhor é bom e conduz com a tua graça. Amém. Boa noite, todos ouvindo? Acho que eu entrei numa furada aqui, que o pastor José ele usa uma lapela diferente, maior, acho que vocês já perceberam, eu fui na menor para ficar mais discreto, eu percebi que essa fica bem grudada, mas eu acho que vai dar certo, então como ele orou, né, para que Deus abençoe a minha boca, que realmente esse instrumento aqui não atrapalhe a minha boca, mas é com muita alegria, irmãos, como bem já disse nosso irmão Timóteo, estar com vocês mais uma vez, né, agradeço a vida do pastor José, né, a todos dessa igreja, né, que tem nos recebido muito bem durante esse tempo aqui, desde o ano passado, e chegamos de uma forma bem interessante, não fazendo aquilo que queríamos fazer, né, já pregando ou determinando coisas que queríamos trabalhar e servir, começamos bem devagar como Deus quis, né, começando orando, participando dos ministérios com as crianças, vendo a igreja como um todo, para depois chegar aqui e pregar. Não que cheguemos aqui como os maiores pregadores da história, não. José está aqui abençoando a igreja, outros pastores passaram aqui. Sou apenas um seminarista, tenho minhas falhas, minhas limitações. Embora eu já tenha pregado na minha igreja, o púlpito possa ser diferente, mas o Deus é o mesmo. O temor e tremor, a reverência, o respeito diante dele e também pelas suas ovelhas, porque a igreja é de Deus. Ele é o cabeça da igreja, Cristo. Então isso me faz chegar aqui também da mesma forma, agarrado no púlpito, muitas vezes sem saber se vou passar as palavras corretas, se ele não me usar e não intervir por meio dessa palavra. Já tivemos pela manhã uma aula com os jovens, né, adolescentes e jovens solteiros. Recomendo você indicar os adolescentes jovens dessa igreja a participarem dessa EBD, de manhã está sendo muito boa. Hoje foi muito bom conhecer os jovens e adolescentes dessa igreja. Né? Se você lembra de algum que está afastado, por favor, né? Lembre para que ele possa voltar. Convide ele a voltar para essa igreja. Tanto eu como o André tem dado aula para os juniores também. Então essas crianças também precisam ouvir do Evangelho. Então hoje começamos a EBD com eles. Então que você possa fazer essa força com a gente e ajudá-los também. Tá? Eu e o Moisés estamos com os jovens e adolescentes e o André está com os juniores junto com a Analice. Mas vamos ao que interessa nessa noite, que Deus tenha a nos falar. Eu peço que você abra suas Bíblias já em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1 e o verso 2 somente. Já foi lido pelo nosso irmão Rafael. Espero que não saia nenhum chiado do microfone, tá, Rafael? E nós vamos fazer a leitura do texto. 1 João, capítulo 3, verso 1 e verso 2.
Antes de ler o texto, eu quero deixar o tema dessa mensagem para a gente ficar bem harmonizado. O tema dessa mensagem tem como título O que somos e o que haveremos de ser. Vamos à leitura do texto, a partir do verso 1 de 1 João, capítulo 3, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Vamos a Deus mais uma vez em oração? Pai, nesta hora queremos Te agradecer e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Já louvamos aqui, cantamos canções direcionadas a Teu Filho Jesus Cristo, falando sobre Ele, somente dEle, glorificando o Seu nome, Senhor. Tudo que já foi feito até aqui, sabemos que tem um propósito: Te glorificar, Senhor. Que nenhuma glória seja colocada para nós, Senhor, senão para Ti, Senhor. Que tudo que possamos ouvir nessa noite venha do Teu Santo Espírito para nós, Senhor. Que o Senhor possa tirar toda a interrupção, toda a distração, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, Senhor. Então nos ajuda nessa noite para que a Tua palavra venha penetrar os nossos corações, assim como foi na minha vida, Senhor, seja na vida dos meus irmãos. Cuide de cada um deles nessa noite, para que realmente eles possam sair daqui alimentados por Ti e pela Tua palavra, Senhor. Esteja com o pastor José mais uma vez, cuidando dele, da sua filhinha que acabara de nascer, da sua esposa, essa família tão linda que tem cuidado dessa igreja, Senhor. Que possamos também cuidar deles, Senhor, nesse momento. Muito obrigado porque cada um está aqui presente, veio porque o Senhor tocou e despertou o seu coração para que pudesse estar aqui nessa noite. Então que eles possam realmente saber que eles vieram para cá com um propósito, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Irmãos, como eu disse, a mensagem tem como referência essa primeira importância do que somos e o que haveremos de ser. Mas antes de entrar diretamente para o texto, eu queria abordar com vocês alguma característica dessa carta, para que a gente possa estar realmente habituado a ela, entender um pouco dela. Não quero ser exaustivo aqui, porque não daria. A carta, a primeira epístola de João, ou um poema assim chamado, tem 5 capítulos apenas. A segunda, apenas um capítulo, a terceira, um capítulo também. Você pode ler isso aí em 20 minutos, você faz essa leitura bem pausadamente, e você consegue entender que João trabalha ali aspectos muito importantes para a vida cristã. 3 referências ele faz ali o tempo todo: vida, amor e verdade. João vem abordar aqui uma ideia de trazer essa carta de forma circular, não para uma única igreja, não para um único lugar específico, mas o que João faz aqui é escrever para uma região e para diversas pessoas, para que essa carta, esse poema pudesse ser lido e aprendido de forma coerente, sábia, com o entendimento daquilo que eles estavam recebendo. João, mais do que isso, João estava combatendo e ajudando aqui a esses cristãos que estavam sendo confrontados aqui a desertarem da fé por conta de alguns conhecimentos. Ele aborda muito a questão do conhecimento na carta, e ele termina falando disso: afastai-vos dos ídolos e desses tipos de conhecimentos que vêm até vocês, que são falsos ensinos, doutrinas, heresias, que chegam ao ponto de negarem que Cristo veio em corpo concreto, que era apenas uma aparência de corpo, que Cristo veio a esse mundo encarnado, dizendo que o espírito é bom, mas o corpo, a matéria é má. Havia uma seita, uma religião surgindo ali naquele tempo, na primeira era dos cristãos, e João está combatendo a esses homens, esses falsos profetas, esses falsos ensinamentos, o que não é diferente nos dias de hoje. Muitos querem implantar falsos ensinos, e por vezes nós precisamos de pessoas que nos lembrem do verdadeiro ensino, do verdadeiro evangelho, dia após dia, para que a gente possa se agarrar e permanecer, que é o que o João mais faz durante todo o seu escrito também. São 24 vezes João dizendo: permanecer, permanecer, permaneçam na verdade, permaneçam no Pai, permaneçam no Filho. João quer fazer isso. Com isso, João não só se preocupa com esses homens, mas João também se preocupa com a própria igreja, com os crentes. João está escrevendo exatamente para eles, para que eles possam perceber e voltar às suas mentes do verdadeiro evangelho, denunciando esses falsos mestres, mas construindo um caminho também, aonde ele aponta com alguns testes que estão acontecendo. E o teste onde a gente está concentrado nessa carta é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus. Foi o que cantamos aqui.
Cantamos canções voltadas somente a Cristo, exaltando a Cristo, não aos homens, não dizendo sobre o que a Escritura fala sobre você, não dizendo sobre que você é o centro da história, ou do universo, ou de qualquer outra coisa que seja, mas dizendo que Cristo sim, Ele é a pessoa mais central, é a central, a pessoa mais importante de toda a Escritura. E João está abordando exatamente isso, escrevendo a sua carta. E João faz isso então, buscando enfatizar um aspecto tão importante: o amor. O amor e a santidade para esses cristãos. Isso faz nos pensar que uma boa teologia gera numa igreja uma ética correta, uma prática correta, moral, não uma cobrança que parte de fora para dentro. Ou melhor, de dentro para fora, como se quiséssemos mover essa história. Mas não, de Deus nos enchendo com essa verdade, com um entendimento correto do que são as Escrituras, do que elas falam, do que elas apontam, para que a gente possa sim ter uma vida de santidade correta. Não pelos nossos esforços, não pela nossa aparência externa, mas sim pelo nosso coração trabalhado, transformado pelo Evangelho de Cristo. Talvez você tenha escutado durante muitos anos sobre muitos outros evangelhos, mas não sobre o Evangelho de Cristo. Foi sempre combatido durante toda a história da igreja, simplesmente quando alguém era tido como um vitorioso, um filho de um imperador, alguém que nascesse na história, o Evangelho de Augusto César, algo do tipo assim. Mas nós conhecemos o Evangelho de Cristo como o próprio Marcos, e nós estudamos aqui na carta de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo. João está apontando para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, não outro. Então nós precisamos nos concentrar e ter um entendimento do que João está fazendo e caminhar junto com ele. Por isso a nossa primeira caminhada aqui vai ser sobre a nossa identidade, a referência que temos do que já somos e por que já somos. Porque fomos alcançados por algo que João diz logo no primeiro verso. Vejam comigo novamente. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados Filho de Deus, o que realmente somos. João aponta para esse maravilhoso amor de Deus que nos alcançou, que chegou até nós. Essa mensagem é tanto para você que já faz parte dessa igreja, que é convertido ao Evangelho, mas que talvez esteja há tanto tempo na igreja e não tenha um entendimento correto, e talvez não se identificou no verdadeiro relacionamento com Deus, não entendeu de fato o que é o amor de Deus na sua maior essência. Talvez você entenda o amor de Deus só em partes, mas não como um todo. Talvez você tenha entendido o amor de Deus de uma forma tão terceirizada, tão trabalhada em outros aspectos, mas não diretamente do próprio Deus que trouxe esse amor até você. E quando João fala, vejam que grande amor, João está trazendo à mente deles um entendimento tão importante, trazendo que eles pudessem voltar os olhos, a atenção para aquilo que eles já conheciam. Preste atenção, João não está dizendo nada diferente do que ele sempre disse ou do que eles já ouviram. João, quando faz aqui a referência de vejam ou sabemos, como está no verso 2 também, ele está dizendo de algo que não é desconhecido para eles. Ele está falando, eu não falo de algo antigo, mas algo novo também para vocês. É antigo porque é o Evangelho, e nós entendemos o Evangelho como a Bíblia sendo mais do mesmo. Talvez você veja a Bíblia como algo exaustivo. Poxa, eu já li tanto esse capítulo, eu já li tanto esse livro, vou fazer outra coisa, vou buscar o Evangelho de outra forma, vou pregar o Evangelho para a minha vida de outra forma. Não, as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Deus. É preciso pregar todos os dias para o nosso coração, para que a gente possa continuar nessa caminhada e permanecer em Cristo. Só tem como permanecer em Cristo por meio da sua palavra, não há outro caminho. Não há mérito algum em homens que possam nos fazer permanecer em Cristo, senão por meio da sua palavra. E João faz isso. Vejam, ele traz essa lembrança do grande amor. Essa palavra grande aqui, simplesmente, sabe o que ela quer dizer, meus irmãos? Como algo distinto, como o amor do Pai fosse algo distinto do amor terreno. O nosso amor é muito falho. O nosso amor uns para com os outros, a régua de medir com o nosso amor é do tipo, se eu amo o meu irmão Cláudio, assim como ele falha comigo imediatamente porque ele é um pecador, logo eu não amo mais, porque eu já criei uma característica, um checklist que aquela coisa que aconteceu rompeu com a nossa amizade, com a fidelidade daquele amor. João está dizendo, esse amor é diferente, é distinto.
E essa palavra quer dizer de que país poderia ter vindo um amor tão grande assim, porque não cabe aqui, do amor que nós vivemos. E esse amor é o amor de Deus que nos faz, que nos concedeu sermos filhos de Deus. E é isso que está chegando a nós, é isso que João está dizendo a nós nessa noite. O Pai nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, nada menos do que isso. E aí preste atenção, meus irmãos, há uma doutrina percorrendo em toda a carta aqui, riquíssima para nós, em nossos corações, onde ele diz, em 1 João 3,16, ainda nessa carta: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Palavras estas que se unem ao coro com o Evangelho de João 3,16, porque Deus deu de tal maneira o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê jamais pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que a gente não consegue entender de onde veio, de que país poderia ter vindo, de que lugar, quem poderia expressar tão grande amor. Eu não poderia. Com toda a minha entrega, com toda a bondade que eu tenho, que vem de Deus e não vem de mim, com tudo que eu pudesse fazer, ainda que João recomende àqueles que são nascidos de Cristo, e nisso está o amor, daqueles que veem alguém com necessidade, que possam amar, que possam se entregar e compartilhar, ajudar o próximo, ainda assim eu não conseguiria compartilhar o amor ou a grandeza desse amor que João está falando, porque esse amor quem concedeu foi o Pai, e esse amor um dia nos alcançou, nos salvou e nos fez chamados filhos de Deus. Eu não posso, nenhum de nós poderia chegar para o lado e dizer: você é um filho de Deus, porque eu te concedo esse amor, porque eu te amo como irmão em Cristo. Não. Para que nós pudéssemos estar reunidos nessa noite como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, um dia Deus nos concedeu esse grande amor. Talvez você tenha esquecido desse grande amor, talvez você esteja se esforçando tanto, talvez você esteja até se enganando por conta de achar que está vivendo um grande amor, mas talvez você não está se relacionando verdadeiramente, de forma íntima, com o próprio Pai, como deveremos nos relacionar, reconhecendo quem nos amou. Então essa doutrina passa por nós, diante dos nossos olhos, sobre Deus é amor. Ele é o amor perfeito. Ele é aquele que ama e não muda. Ele é que seu amor dura por toda a eternidade. Ele é aquele que os céus podem passar, mas a sua palavra não passa jamais. Ele é aquele que ama ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que, ainda que você fale, que você tropece, Ele continuará te amando. Ele é aquele que te ama, independente se você fizer ou não, Ele vai continuar te amando com esse grande amor, porque Ele te concedeu a despeito de você. Ele vos amou primeiro. Toda a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala desse amor que nos alcançou primeiro. Não é porque vocês fizeram, mas é simplesmente porque Deus quis nos amar, meus irmãos. Talvez você nessa noite esteja procurando uma satisfação, um prazer ou algo que possa encontrar, um amor de alguém, alguém que possa te acolher. E sabe, você nunca encontra, as pessoas às vezes te abandonam, as pessoas às vezes viram o rosto para você, às vezes as pessoas não te ajudam. E aí você fala: poxa, aquela igreja me recebeu tão bem, mas agora não faz mais isso. Isso é conta do nosso coração ainda, que deseja algo que não está no lugar correto. Lembra que eu disse que é um amor fora desse mundo? De que país poderia ter vindo esse amor? E como temos buscado esse amor em tantas coisas que não podem preencher, que não podem dizer 1% desse amor verdadeiro, que é o amor que João está falando. Só que aqueles que experimentam desse amor, eles têm uma identidade aqui também. Além de serem os filhos de Deus, e para serem os filhos de Deus, eles precisam ser nascidos de Deus. Olhe comigo no verso 9 do capítulo 3 ainda, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja o capítulo 4, verso 7 comigo rapidamente, pule apenas uma página da sua Bíblia. Capítulo 4, verso 7, ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 5, verso 4, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João fala que aqueles que experimentam do amor de Deus não podem ter outro significado, senão aqueles que nasceram de Deus, isso é, nasceram do alto. Não nasceram da carne, do sangue, mas nasceram do Espírito, uma nova vida, regenerados.
aqueles que foram transformados pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, da pregação, aqueles que se reconheceram indignos, miseráveis, aqueles que reconheceram que não podiam fazer nada, aqueles que chegaram a Deus de forma humildes, humilhados, dependentes de um Deus, aonde eles estavam com suas vidas na última, aonde eles pensavam, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais para onde ir, Senhor, salva-me, como foi a oração mais curta de Pedro. Não aqueles que chegaram, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso, Senhor, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho ajudado tanto, Senhor, eu sou tão bonzinho, eu sou isso. Ou aqueles que a gente olha à nossa volta e pensa assim, nossa, essa pessoa só falta ser crente, de tantas coisas boas que ela fazem. Não. Esses são nascidos de Deus, simplesmente porque Deus viu, Deus quis amar, e Deus assim chamou de filhos. João deseja então afirmar que os filhos de Deus, prova desse nascimento espiritual, sabe de que forma, meus irmãos? E aqui é um alerta para nós nessa noite, obedecendo a sua palavra. João fala que não tem outro caminho, e ele vai dizer isso ainda na sua própria escrita, dizendo, não tem maior alegria do que esta, em ver que os meus filhos andam na verdade. Você tem andado na verdade, você tem sido um desses que reconhece o amor de Deus, você é um nascido de Deus, mas você obedece, ainda que de forma tão imperfeita, mas luta contra os seus pecados, mas olha para a palavra de Deus, e de forma que olhando para a palavra de Deus e obedecendo a esta palavra, você é invadido, é como se houvesse uma infusão dentro de você, uma força que vem de fora de você, e faz com que você busque cada vez mais desfrutar desse amor, dessa presença tão maravilhosa, desse amor de Deus, e você consegue perceber o que você é em Cristo. Filho de Deus. Preste atenção no exemplo de um homem conhecido na história, provavelmente no século XVIII, chamado John Wesley. John Wesley era um cristão de vida exemplar, que aparentava um cristão de vida exemplar, nascido, como a gente vai dizer, no lar cristão, um homem que viajou, um homem que pregou, um homem que tinha todos os ofícios possíveis na igreja, um homem que jejuava de forma ininterrupta, um homem que buscava o Senhor de forma que qualquer um outro era invejado por aquilo, mas vai dizer nos seus escritos, esse homem que buscava a Deus, que fazia tantas coisas para Deus, ele escrevendo no seu diário, ele vai dizer o seguinte, eu que fui à América converter os outros, nunca fui convertido a Deus. Mais um pouco ainda, ele diz o seguinte, eu poderia ter até a fé de um servo, apesar de não ter a fé de um filho. Isso parece pesado, né? Será que nós temos a fé daqueles que imitam a fé de um servo, daqueles que prestam tanto serviço, que fazem tantas coisas, que se dedicam tanto, mas não temos a fé de um filho, porque ainda não reconhecemos desse amor, porque ainda estamos nos achando ainda tão suficientes, tão digno de algo, ao ponto de não enxergar esse amor que João mesmo lembra e traz a memória deles para que eles não possam se desviar desse amor e reconhecer que eles foram amados por um pai. John Wesley teve uma história assim, uma caminhada exatamente assim. Fez muito, converteu a tantos outros, mas ele se viu numa situação desesperadora. Eu mesmo não era convertido ao Evangelho. Óbvio que depois esse homem veio a se converter. Será que nessa noite a gente tem estado num coração assim? Eu digo isso porque eu também já estive nessa crise. De ser um líder de jovem, de fazer tantas coisas na minha igreja, e por vezes entrar numa dúvida, num desespero, eu tenho feito tanta coisa, mas por que tem acontecido tanta dúvida na minha fé? Será que eu sou um convertido? E eu falo isso porque eu tenho amigos que me ligam já, prestes de se tornarem pastor, e falam, Rodrigo, eu tenho medo de me tornar daqui a pouco, e de me afastar, e talvez ser um desses homens, um falso mestre, um falso profeta que se afastou. E eu falo isso com pesar, com tristeza, Rodrigo. Eu tenho pregado com fidelidade às Escrituras, mas eu não sei, às vezes isso passa na minha cabeça. Isso é temor, isso é tremor. Não é chegar como se fosse, não, eu vou ser, eu sou, e é isso e é mais. Não, irmãos. E a gente precisa pesar o nosso coração, examinar o nosso coração, para ver se realmente estamos na fé. Se somos filhos de Deus, não pelos nossos braços, mas por quem Cristo é. Paulo vai dizer também, talvez não, sendo certo, colaborando com o pensamento de João aqui, desse amor, onde ele diz que esse amor, na cabeça dele, no entendimento dele, é a força motriz, é o que move o mundo, onde ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Paulo já alimentava em sua mente essa ideia.
assim como João. João faz isso com alegria, meus irmãos. João parece que ele está dando um grito aqui, ele está explodindo de tamanha alegria de lembrar a esses crentes, assim como isso foi escrito há tanto tempo atrás, assim é lembrado a nós nessa noite, que isso possa irradiar o nosso coração para aqueles que já estão em Cristo, firmados em Cristo, permanecer em Cristo, porque a vida cristã, ela começa em Cristo, ela permanece em Cristo e ela vai terminar em Cristo. Com isso, eu quero também te convidar nessa noite, a você que não tem Cristo como seu Salvador suficiente na sua vida, que você possa olhar para esse amor, não pelo aquilo que você pode demonstrar a Ele, mas simplesmente por se achegar a Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti, salva-me. E o amor está em Cristo, na sua palavra, que você possa reconhecer e se achegar a Ele desesperadamente, ainda nessa noite. E aí eu faço uma pergunta rapidamente aos irmãos e para todos nós nessa noite: o porquê desse amor? Você já se perguntou o porquê desse amor? Nessa noite, você que está sentado nessa cadeira aqui, nesse lugar, o porquê desse amor? Você talvez pode perguntar: por que Deus não salvou aquele grupo de amigos? Por que Deus não salvou ainda aquele parente meu que eu tenho orado tanto? Como um pastor próximo a mim um dia disse, eu tocava numa banda de rock onde tinham 12 amigos, só tem eu. A pergunta não é por que Deus não me salvou, mas é: por que Deus me salvou? Por que Deus quis me salvar? Por que desse amor chegar a mim? Eu estar aqui onde eu estou, sendo um pastor, pregando, fazendo a sua vontade, obedecendo. Nós devemos fazer essa pergunta: por que desse amor chegar a mim? Porque Ele quis, meus irmãos. E aí 3 respostas para nós aqui. Primeiro, porque essa dádiva foi concedida por Deus a pecadores indignos. Esse amor chegou a cada um de nós, e chegou na sua vida porque eu e você éramos pessoas indignas de receber esse amor. Mas Ele quis demonstrar desse amor. Isso é maravilhoso. Segundo, porque essa dádiva os transformou, sabe em quê? Em filhos de Deus. E terceiro, porque tudo isso foi concedido, palavra que aponta claramente para o caráter gracioso de Deus. Deus fez isso simplesmente pelo seu caráter gracioso, o seu amor, por quem Ele é, por quem Ele não muda. Isso foi dado de livre e espontânea vontade a cada um de nós. Que você possa continuar então desfrutando e olhando para esse amor. Por isso que João está encantado com isso. Então João não deixa dúvida nenhuma de que esse chamado divino é um chamado eficiente, eficaz para a nossa vida, ao ponto de o que Deus nos chama, nós somos. E Deus nos chama de filhos. E essa ordem não foi dada por mim, não é dada por você. Essa ordem foi dada por Deus nos céus. É chamada de a ordem da salvação. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Ainda que não perfeito, ainda que seremos glorificados, esses receberam uma ordem dos céus. E esses estão seguros. Por isso, John Wesley, eu, você e tantos outros precisam reconhecer que a vida cristã não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você é em Cristo. Sobre o estado posicional que você tem em Cristo. Você é um santo. Você é um justo. Pelas obras de justiça de quem? De Cristo. Por causa dele. Por isso que eu gosto de um livro que eu li, onde ele diz o seguinte: daqueles que têm buscado, e alguns estão na frente na caminhada cristã, outros ainda estão atrás, capengando, mas estão vindo junto, todos estão indo para a mesma direção. E aí ele diz o seguinte: você é tão maduro, tão santo, como Deus deseja que você esteja exatamente hoje. Amanhã, um outro dia. Mas o que você é nesse estado de hoje? Um santo, um justo, um filho de Deus. Por conta de quem? De Cristo, não pelo que você faz. Então a nossa vida cristã é pelo que Ele é. E é pelo que você é por causa de Cristo. Não pela prática, mas pela nossa posição que já temos em Cristo. Eu quero rapidamente, eu não sou muito de ilustrar, não gosto, meu pastor começa a rir de mim, porque ele fala que conta minhas ilustrações depois totalmente errada, e depois joga para mim, que é o Rodrigo que conta. Mas eu não sei quantos já foram na Disney. Eu não tenho vontade, eu acho que eu já passei da idade, né, de ir na Disney. Embora possa ir, se alguém quiser pagar a viagem para Disney, mas talvez você já tenha ido. E, pasme, adultos querem ir na Disney, né, Mateus? Alguns querem ir na Disney. Imagine você chegando na Disney e tantos personagens ali. Imagine agora qual o personagem principal ali que você almeja ver na Disney. Alguém pode chutar?
um personagem ali, que talvez você chegando na Disney queira ver quem? Um personagem muito famoso, dos quadrinhos, tudo. Para alguns dá medo. O Mickey. Vou falar logo para a gente matar o Mickey. E aí quando se chega na Disney, todo mundo quer tirar foto com o Mickey. O Mickey bonito, belo, aquele rato, que não sei se é um rato ali, né? E todo mundo fica perto do Mickey, do lado dele, e tira foto. E aquele brilho do Mickey, aquele personagem, aquela coisa tão gigante ali. Mas sabe o que é interessante? Que ninguém sabe quem está por dentro do Mickey. Quem é a pessoa, se é um homem ou uma mulher, se está sofrendo, se está triste, se não recebeu o salário ali naquele momento. Ninguém sabe disso. Ninguém vai conversar com a pessoa, quem está aí, a não ser uma criança, vai procurar quem está ali. Quem brilha é o Mickey. Paulo diz em Colossenses 3, que assim como nós morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O Filho de Deus, o nascido de Deus, o cristão, ele tem a sua vida escondida em Cristo. Quem brilha e quem reflete é Cristo. Assim como o Mickey, não é a vida do Rodrigo, nem a vida do André, do irmão Germano. Quem brilha, quem reflete é Cristo. E nós refletimos o seu brilho. Assim a nossa vida, assim a vida de um filho de Deus. E para isso, esse evangelho, esse amor nos alcançou de forma que ele toca o nosso coração, as áreas mais sensíveis, estremecendo-nos tão profundamente o amargo da alma. Deveríamos ser tão completamente felizes a ponto de que nada nos deixar mais emocionado daquilo que já somos. O maravilhoso amor de Deus nos alcançou e nada mais nesse mundo pode nos deixar tão encantado, tão maravilhado do que o que já somos. E se somos filhos de Deus, algo mais ainda pode acontecer. Para isso, João deixa ainda algumas coisas a nós aqui. Veja no verso 1 ainda o que diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nesse ponto aqui, meus irmãos, algo bem rápido para nós. João deixa claro aqui não uma ideia de que todos são filhos de Deus, como alguns pensam, ou talvez você já até ouviu falar: eu também sou filho de Deus. E vimos que não. João vai traçar aqui diferenças entre um filho de Deus e um filho do diabo, as suas obras, as suas ações, um filho de Deus que não permanece em pecado e tantas outras coisas mais. Até porque os que não são filhos de Deus, eles amaram mais as trevas do que o próprio Deus e a sua palavra. João vai dizer que esses que não nos conhecem porque não conheceu ainda, não conhecem os seus filhos, porque ainda não se manifestaram. Apenas quando Deus se manifestar, a natureza, a criação geme ainda ardentemente aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Conhece nós do andar, do caminhar, mas não de forma tão plena como Cristo é. E isso vai se tornar o ponto, se tornar uma estranheza para esses, chegando a ódio e perseguição. João mesmo vai dizer no verso 13 do capítulo 3, se você puder olhar comigo: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Os filhos de Deus serão odiados sim por esse mundo, mas não odiaremos esse mundo, e sim amaremos esse mundo também com o amor que Deus nos amou, com a sua graça, orando, intercedendo, pregando do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, nas palavras de João, no seu Evangelho, ele diz: se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. É tão estranho quando a gente fala do amor de Deus, e diferente do que o amor de Deus é falado aí fora, ou do que é entendido nessas ideologias de gêneros, tanta forma de demonstrar o amor de Deus em relacionamentos. E aí você é questionado: isso aqui também não é forma de amar, Rodrigo? Juntando um homem que adota uma criança e outro homem vai ser pai, dois vão ser pais dessa criança, isso não é uma forma de amar? Não, isso não é o amor verdadeiro que nós conhecemos. O amor de Deus é um amor santo, puro. Há um contraste do amor de Deus com o contraste que é apresentado pelo mundo. Há um contraste de Deus com tudo que é praticado por esse mundo que não conhece a Deus, não conhece o Pai, porque não conhece o Filho. Há uma diferença muito grande. E nós conhecemos o amor de Deus de forma verdadeira, e esse amor é apresentado a este mundo, e muitas vezes nós somos confrontados e seremos odiados por conta dessa verdade que vamos carregar, dessa verdade que vamos falar de forma intensa, sem fugir. Como o homem da história disse: a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Precisamos fazer como João, lutar pela verdade e agarrar nessa verdade, permanecer nela, ainda que venhamos a perder alguém tão próximo por conta da verdade. Isso dói na gente.
mas que fiquemos com a verdade, fiquemos com Cristo, fiquemos com esse amor que transforma verdadeiramente corações, como foi o meu e como foi o de você. É para isso que estamos aqui, para pregar de forma fiel a essa palavra, porque se somos esses filhos de Deus, temos um dever como cristãos, permanecer sendo fiéis a Ele. Mas olha que interessante, para a gente caminhar para as partes finais do sermão. João traçou para a gente aqui uma ideia daquilo que já somos. Isso é tão maravilhoso. Talvez eu e você poderíamos parar aqui, sabe? Já somos filhos de Deus, salvos. O que poderia vir de tão bom, tão mais maravilhoso do que isso já? Sermos chamados de filhos, ser salvos pelo Pai em Cristo Jesus, viver disso, desfrutar. Olhe comigo no verso 2: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Como eu disse, se no primeiro momento já vimos que somos em Cristo, seus filhos, filhos de Deus, agora algo mais maravilhoso João nos apresenta, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Semelhante, não que seremos o próprio Cristo, quando Ele vier e quando Ele se manifestar na sua última vinda, mas que em semelhança ao seu corpo glorificado, que subiu aos céus, perfeito, seremos como Ele, semelhantes a Ele e veremos como Ele é. Isso é uma certeza para a vida do crente, isso é uma certeza para mim e para você. A ênfase dada por João, então, é que no presente momento nós já temos agora a nossa vida transformada como filhos de Deus e agora um olhar futuro para aquilo que há de se manifestar diante de nós e a ver que seremos aperfeiçoados em Cristo. Uma esperança futura que, embora ainda nesse corpo corruptível, teremos um corpo glorificado, de glória eterna. Meus irmãos, olhando para toda a Escritura, eu vejo algumas passagens onde diz, talvez, que não sabemos se todos irão falecer. Eu não sei se nessa noite, ao acabar esse culto, findar aqui, eu não sei se posso virar uma esquina e acontecer alguma tragédia. Isso pode acontecer e Deus pode permitir eu vir a falecer. Mas as Escrituras dizem que eu não sabendo ainda que se todos irão falecer, mas diz que todos ressuscitarão imperecíveis. E uma garantia, uma certeza é que todos serão transformados. Todos nós, os filhos de Deus, um dia serão transformados. Isso é maravilhoso. Você pode dizer amém? Todos nós seremos transformados. Aqueles que estão em Cristo terão seus corpos, a sua vida transformada ao ponto de isso ser algo que arde em nossos corações, como João vai dizer aqui. Ele traz isso com grande expectativa também, aguardando, como vai dizer Paulo, a adoção dos filhos de Deus, a redenção dos nossos corpos. A glória dos filhos de Deus, então, permanece a um ponto velada e oculta aos ímpios, aos incrédulos, ainda que no momento eles não consigam ver plenamente quem são os filhos de Deus, porque um dia isso há de se manifestar, os filhos de Deus serão erguidos e todo olho verá quem são os filhos de Deus, porque o próprio Filho virá a essa terra para buscar a sua igreja. Ao mesmo tempo, como se João estivesse esticando a sua visão, como se o recipiente estivesse alargando a cada dia mais, e ele enchendo dessa alegria para que o grande dia aguardasse, isso tomando o seu coração, nós ainda não enxergamos aquilo que há de acontecer. Ele diz, somos filhos de Deus, só que ainda não se manifestou. Isso é uma esperança para que todos os dias da nossa vida, embora já sejamos filhos de Deus, a nossa esperança esteja, Senhor, venha, para que essa vida seja transformada. Pregar desse amor, desse evangelho, para que vidas sejam transformadas, saber que um dia seremos como Ele, semelhantes a Ele. Isso deve encher os nossos corações de alegria, porque, como vai dizer Paulo ainda, que Ele transformará o nosso corpo da humilhação para sermos semelhantes ao corpo de sua glória. Aplicações para nós, então, quando isso ocorrerá? Isso é uma pergunta importante para nós começarmos a fechar o pensamento, a ideia do que está sendo pregado aqui. Talvez isso fique de uma forma genérica para nós. É muito fácil, Rodrigo, chegar aqui e falar que nós somos filhos de Deus, que algo vai acontecer, a gente tem esperado. Talvez eu esperei a vida inteira, como eu já ouvi de jovens, eu já esperei, falaram que em tal ano ia voltar. A gente já ouviu, talvez, ideias por aí pretensiosas, tendenciosas para o mal, dizendo que vai voltar e não veio. Alguns já abandonaram até a fé. Aguardei tanto tempo, alguma coisa que acontecesse na minha vida e não aconteceu. Eu continuo aguardando, irmãos. Eu não sei se você continua aguardando, eu creio que sim. Eu aguardo o dia em que Ele virá. Porque eu digo que a cada dia mais
que eu luto com o pecado, eu sei que a cada dia mais eu estou perto do meu Cristo que virá e me transformará de glória em glória, que serei transformado, serei semelhante a Ele e o verei como Ele é. Você já viu uma criança num campo de futebol? Ela está ali numa fileira aguardando simplesmente o craque, aquela pessoa entrar, e ela fica ali ovacionando ele entrar, e fica ali, quando ele entra parece que é um surto para aquela criança de tanta alegria. Meu irmão, não tem maior alegria do que chegar nos céus, não como alguns dizem, eu quero encontrar Paulo para perguntar ele como ele fez isso, eu quero encontrar Jonas, eu quero encontrar Noé para saber como é que ele fez essa arca toda. Não, eu quero ver a Cristo. Veremos como Ele é perfeito, o Santo Filho de Deus. Veremos a outros irmãos queridos que oramos tanto, que foram salvos por Cristo. Quando isso ocorrerá? Nós temos a certeza que isso ocorrerá mediante a ressurreição dos crentes que estão mortos primeiramente, que ressuscitarão, e a transformação dos vivos. Há uma sequência de acontecimentos acontecendo, que irá acontecer futuros com essa evidência. Primeiro, Cristo vai aparecer. Isso é maravilhoso. Cristo vai aparecer, irmãos. Eu não sei se você está aguardando outra coisa. Eu não sei se você tem esperado tanta coisa ainda desse mundo. Cristo vai aparecer, isso é suficiente. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Os filhos de Deus vão vê-lo como Ele é. Os filhos de Deus serão transformados para serem semelhantes a Cristo. As duas revelações de quem Cristo é e Ele aparecendo, o estado final nosso, serão simultâneos, glorificados juntos com Cristo. Isso será junto, irmãos. Eu não tenho outra alegria, outra esperança, outra coisa que arde em meu coração senão essa. Quando meus olhos se fecharem, como Estevão, que está sendo apedrejado, o corpo adoecendo ali naquele momento, mas quando ele fecha os seus olhos diante daquele momento e abre, ele vê Cristo em pé à direita do Pai, como se estivesse o chamando: venha, Estevão, venha, Estevão, para os braços, para os meus braços. Eu não sei se você está com o coração ardente por isso. Eu não sei se você está agarrado a tantas coisas ainda nesse mundo, mas eu não falo isso com demagogia do tipo, não, óbvio que eu não vou desfrutar das coisas que Deus tem dado, mas ainda nesse mundo que tem vivido coisas tão terríveis, eu aguardo esse dia com muita alegria. Para não ficar de uma forma tão genérica, como será essa transformação então para as nossas vidas? Pense rapidamente. Nós fomos criados seres à imagem e à semelhança de Deus, um Deus perfeito. O pecado manchou, corrompeu toda a criação. O pecado corrompeu tanto que há uma deconformidade, não só na criação, nas coisas que Deus criou, mas também na sua própria criatura, ao nosso ser, a natureza pecaminosa que temos. Nós temos a tendência de pecar. Se você respirar fundo e soltar o ar, isso é o potencial que você tem ainda para pecar, sabia? As nossas ações, as más ações, como idolatrias e assassinatos, as atitudes, sentimentos errados, como a inveja e o orgulho, as palavras, comunicações inadequadas, do tipo a fofoca, a calúnia, as motivações como propósitos errados, a autoglorificação e o desejo de agradar aos outros, tudo isso por conta do pecado, daquilo que nos afetou. Ainda que sejamos justos, ainda pecadores por conta do pecado. O primeiro aspecto dessa transformação se dará das nossas mentes. O que cantamos, os medos, as dúvidas, o intelecto, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente busca, isso tudo será satisfeito, isso tudo será transformado em Cristo. Os pânicos, aquele desespero, talvez a perda, talvez um tempo que passamos de pandemia tão terrível, onde pessoas do nosso lado faleceram, o medo da morte, tudo isso que enfrentamos, porque a morte é estranha para nós por conta do pecado. A morte não é algo que a gente celebra com alegria, não. A morte é estranha porque não nascemos, não viemos esse mundo para morrer. Tudo isso será o primeiro aspecto da nossa transformação. Esses medos, essas dúvidas, será que eu sou um cristão? Sim, serão resolvidos, transformados diante dele, seremos semelhantes. O segundo aspecto dessa transformação é o nosso corpo, um corpo glorificado, semelhante ao dele, um corpo perfeito, irmãos. Ainda que Cristo veio encarnado a esse mundo, sofreu, padeceu, derramou lágrimas no Getsemane, ali a sua alma angustiando por conta do nosso pecado, os sofrimentos, as dores da alma, aquilo que reflete no nosso corpo, a morte,
um simples resfriado, tudo isso acabará, irmãos. Seremos semelhantes a Ele. Como a oração do salmista, onde ele vai dizer que as angústias do meu coração se multiplicam, liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Nesse grande dia não oraremos mais nesse sentido, porque estaremos glorificados com Cristo. E por fim, uma das coisas mais maravilhosas que podemos ter, além de estar diante do próprio Cristo, não haverá mais pecados. A luta que eu e você temos hoje, para uma vida santa, de obediência a Deus, a luta que João fala que os filhos de Deus não vivem habitualmente pecado, essa luta que você tropeça e você se sente tão mal, tão ruim com aquilo, que você confessa, você se vê tão desesperado, ou vezes pecado que você não consegue nem confessar, pecados que você luta e você acha que você vai vencer com seus braços, você deve também se confiar em Cristo e saber que Ele venceu e descansar nele, e a partir de Cristo você ver os pecados vencidos, não haverá mais corpos incorruptíveis. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? A impossibilidade de pecar. Lembra que eu disse aqui numa expressão sobre inspirar, respirar, soltar o ar? É o potencial que você tem para pecar. Quando estivermos diante dele, semelhantes a ele, vendo como ele é perfeito, habitando nos céus, em glória como filho, não haverá mais potencial nenhum para pecarmos. Estaremos glorificados, perfeitos diante de Cristo, como Ele é. Isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, para encerrar esse sermão, como ele vai dizer, ele vai falar desse aspecto da nossa vida para uma vida santa também. No verso 3 ele diz: e todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Como eu disse de Estevão, assim eu deixo para nós também. E eu creio que vai ser um grande chamado de Cristo para nós, quando estivermos diante dele, chegando diante do próprio Cristo, como se ele dissesse para nós: Natanael, irmão Rony, irmão Germano, irmão Rafael, irmão Cláudio, acabou a luta. Acabou a luta. E aí olhe para as palavras de Russell Shedd e pense se isso não é a sua caminhada e a minha diante do texto que acabamos de ouvir por parte de Deus. Triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Amém? Eu não sei como é que você vai chegar. Eu sei que eu vou chegar lá assim, capengando, sabendo que eu lutei cada dia nessa caminhada cristã, mas estaremos lá firme. Como Paulo vai dizer, você permanece firme pela fé. Feche seus olhos, vamos a Deus em oração. Pai, te louvamos nessa noite, pois não temos outro motivo e alegria senão olhar para Ti, para esse tão grande amor e reconhecer que o Senhor nos alcançou por meio de Cristo. Muito obrigado nessa noite, porque um dia, como pecadores, como inimigos seus, Senhor, como aqueles que estavam debaixo da Tua ira, Senhor, o Senhor nos deu a esse mundo o Seu Filho, o Seu único Filho, Senhor. Aquele que tomou o nosso lugar, aquele que realmente tomou as nossas dores, aquele que se fez maldito, aquele que se fez pecado naquela cruz no madeiro, levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que estava sobre nós, estava sobre Ele, Pai. E agora pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Senhor, muito obrigado. Talvez a gente não tenha dimensão da grandeza desse amor, Senhor. Talvez não conseguimos compreender ainda, Senhor. Mas que o Senhor nessa noite nos ajude a lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Não que tenhamos feito nada, Senhor, mas que Cristo fez tudo por nós. E a vida cristã é essa, Senhor.
ela começa em Cristo, permanece em Cristo e terminará em Cristo, quando um dia estivermos diante dele, face a face, vendo como ele é perfeito, puro, santo, e seremos semelhantes a ele, com nossos corpos glorificados, Senhor. Eu sei que a dor é muito grande nos dias de hoje, Senhor. Eu sei que sofremos pelas lutas que passamos aqui nesse mundo, e o Senhor não nos negou isso, porque Ele disse que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Então, Senhor, nos ensina a continuar nessa caminhada por fé, pois assim nós andamos, Senhor, não pelas coisas que vemos, mas por fé, Senhor. E os filhos de Deus caminham firmes pela fé, Senhor, pela fé que recebemos de Ti. É dom de Deus, Senhor. Não por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Nessa noite, aqueles que estão caminhando contigo, que são nascidos de Deus, nascidos do alto, que possam permanecer firmes na Tua palavra, Senhor, e andar nela, Senhor, até o último dia de suas vidas, Senhor. E aqueles que não Te conheceram, Senhor, que conhecem o Pai apenas por ouvir, talvez por um adesivo de carro, talvez de uma forma tão terceirizada, que possam conhecer, Senhor, profundamente ao Pai e ao Filho, por meio da pregação do Evangelho, e possam ter agora os seus ouvidos destampados, seus corações abertos, para que essa palavra possa penetrar e serem salvos, Senhor, nessa noite, Senhor. Que eles possam sair daqui, ó Pai, rendidos a Ti, ao Teu Evangelho, Senhor, a pessoa de Cristo. Que nessa igreja haja salvação nessa noite, Senhor. Que as pessoas que entraram aqui talvez com dúvidas, com medos, desesperadas, Senhor, talvez buscando em tantos outros lugares satisfação, prazer, que elas possam encontrar em Cristo tudo o que elas precisam, Senhor. Porque ainda que não tendo nada, nós temos tudo, nós temos a Cristo, Senhor. Que possamos saber que naquele grande dia chegaremos lá, não porque fomos melhores cristãos, não porque fomos melhores crentes, porque fizemos de tudo que podíamos fazer na igreja, não, Senhor. Sim, fomos bons testemunhas Tuas na terra, resplandecemos nesse mundo como luzeiros, Senhor, no meio de uma geração tão perversa e corrupta, mas isso não nos atribuiu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Simplesmente o Senhor nos chamou filhos de Deus porque nos amou, Senhor, com um amor que nós não conhecíamos, Senhor. Muito obrigado por conta desse amor, muito obrigado pela Tua salvação, e porque um dia estaremos com o Senhor para todos sempre. Nos leve em paz, Senhor, guardado por Sua mão poderosa. Nos dê ainda uma semana abençoadora, Senhor, e que possamos voltar aqui com nossos corações ardendo de ouvir a Tua palavra outra vez, Senhor. Assim eu oro em nome de Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Convido os irmãos se colocarem de pé para orarmos, encerrando esse culto. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque já não há culpa, não há temor, não há condenação para que estão em Ti, Senhor. Obrigado porque nós podemos refletir o Teu brilho, Cristo, e sabemos que nós temos a nossa vida guardada em Ti, Senhor. Amém. Temos a segurança de nossa salvação e que um dia vamos estar passando uma eternidade junto a Ti, Senhor. Por Tua graça nós somos escolhidos, Senhor, e não é por nossas obras, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirar esse fardo pesado que nós temos, Senhor, que temos muito, Senhor, durante essa semana, trabalho, emoções e muitas outras coisas, Senhor. E ajuda-nos a olhar para Ti, Cristo, porque Tu és as nossas esperanças, Senhor. Temos muitas lutas, mas como escutamos hoje, Senhor, todas as dificuldades que passamos hoje, Senhor, um dia vão se terminar, Pai, e vamos desfrutar por uma eternidade junto a Ti. Peço-te, Senhor, que durante esta semana nos abençoe, Senhor, nos direciones, e que possamos também hoje à noite ter um bom regresso a casa, Senhor. Que nos protejas e pedimos que estejas na nossa frente, Senhor, em todo momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.